amigos, eu espero que vocês estejam bem. Eu sempre começo esperando mesmo que vocês estejam bem. Precisamos de fazer esse convite para o nosso estudo. Eu espero que à medida que vocês vão aprofundando nas observações, que vocês também divulguem, que vocês comentem, mas que não se contentem com o que a gente está colocando aqui, ok? Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação. E o livro Desafios da Educação, que vocês estão vendo aí na telinha, ele está sendo, vários aspectos está sendo abordado para nós sobre a questão da educação desde a infância, desde o bebê, desde a gestação, até a idade madura, e agora nós estamos na última parte do livro, que é Educação e Questões Gerais, sempre focando aspectos da doutrina espírita. É a 7ª parte do livro. Hoje nós vamos trabalhar a questão de número 72 no meu livro, na edição de vocês pode estar na questão de número 71, ok? Vamos lá. Então veja bem, a idade avançada diminui a capacidade de aprendizagem? Ou seja, para aqueles que estão caminhando na minha idade e daí para mais, diminui a capacidade de aprendizagem? Veja, o Camilo traz para nós aqui várias observações e nós vamos pegar algumas para a gente se situar se a partir da maturidade e mais tarde do envelhecimento, se nós vamos caminhar fatalmente para a perda daquilo que conquistamos. Então, olha como que ele coloca no iniciozinho da resposta. Quando o indivíduo se acostumou desde cedo a ativar suas redes neuronais através de continuada busca de desenvolvimento intelectual, ou seja, aquela pessoa que desde cedo ela está preocupada em estudar, em aprender, em divulgar, em questionar, em aprofundar, aquela pessoa que está buscando o tempo todo ativar as suas redes neuronais, seja em coisas simples do dia a dia, seja em disciplinas mais exigentes de qualquer área do conhecimento, é comum que a idade não interfira na capacidade de aprender. Olha esse finalzinho. Em qualquer contexto, seja no aprofundamento das coisas que o mundo apresenta para nós, seja nas coisas do dia a dia, se ele está ativando a complexidade neuronal, é comum que a idade não interfira na capacidade de aprender. Então, nós temos muito para aprender. Nós temos muito. Ah, mas chega uma idade que a gente não quer aprender mais. Isso pode acontecer. A gente não quer aprender, mas não significa que não temos potencial para aprender. Agora, claro, se a gente não quer aprender por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e a gente entra numa postura de acomodação, lá na frente a gente vai ter dificuldades de retomada. Por quê? Porque a gente assume a apatia, o desânimo, o cansaço, a preguiça. Então, nós construímos um mal-estar no aprendizado. E depois a gente fala assim, eu não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo ler, não, mas eu estou construindo. Então veja bem, só para vocês terem uma ideia, como funciona o nosso cérebro. Imaginem vocês que o nosso cérebro, ele tem apenas 6 milímetros de espessura. 6 milímetros de espessura. Se nós fôssemos distribuir as fibras conectivas do nosso cérebro, nós formaríamos aproximadamente 970 quilômetros de fibras conectivas. 6 milímetros de espessura, 970 quilômetros de fibras conectivas. Nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. Podemos acumular, em média, 100 milhões de informações por segundo. Vocês têm ideia do que é isso? São 100 milhões de informações por segundo. Nós temos, em média,
aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. 60 mil pensamentos, podendo chegar até 100 mil pensamentos por dia, conforme coloca para nós o espírito de João Lúcio. Então, imaginem vocês o potencial da massa encefálica. E essa massa encefálica, ela tem um peso de, no máximo, 2% do total do nosso corpo. No máximo. Porque depende do peso de cada pessoa, mas esse é o peso máximo que pode chegar à massa encefálica. No final de uma vida, nós podemos recolher aproximadamente conhecimentos que vão acumular mais de 25 milhões de obras que constituem uma enciclopédia. Mais de 25 milhões de obras que fecham as enciclopédias que estão por aí. Então nós temos um potencial no nosso corpo. Quando a Joana de Ângeles faz referência ao corpo, no capítulo 4 do livro Lampadário Espírita, ela traz alguns dados do cérebro. E aí a gente começa a ver sobre a complexidade trazida pela divindade para trabalharmos em nosso favor, apresentado por Deus para trabalharmos em nosso favor. Então, como que eu posso atribuir que com o tempo eu vou perder tudo que eu aprendi? A gente não perde. Mas muitas vezes nós entramos numa situação de acomodação. Aí a gente ainda justifica, a gente fala assim, eu já estou ficando velho, eu estou esquecendo. Veja, existe uma diferença entre ser velho e ser idoso. O velho, ele é desanimado. O velho, ele é apático. O velho, ele desiste. O idoso é aquele que reconhece a extensão da maturidade, mas está buscando sempre. Ele está lutando sempre. Ele está aprendendo sempre. E como chegou à idade, ele absorveu um tempo da humildade que a juventude ou a própria madureza não o permitiu entender ou aceitar. Mas agora ele é idoso. Mas ele não perde o foco de continuar lutando. Ele não é o velho. E nós temos que estabelecer a diferença porque o velho, ele conta o calendário esperando a morte. O idoso, ele olha o calendário, mais um dia de vitória. Mais um dia de luta. Ele termina o dia entendendo o que de bom ele viveu naquele dia. O velho, ele deita na cama esperando, quem sabe ele morre aquela noite. Então, o idoso, ele não desiste. O velho, ele já está emocionalmente acamado. Vocês estão entendendo a diferença? Então vejam vocês, se nós começarmos a pensar na postura de cada um, nós temos atores, nós temos artistas, nós temos congressistas, nós temos empresários, profissionais liberais, profissionais do campo, que são idosos, mas não envelhecem. São idosos. Agora, vocês podem estar pensando assim, mas a gente tem que lidar com mudança, é complicado demais. É verdade. Mudar, olha, vou passar para vocês, guardem isso. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Mudar é difícil, a não mudança te encaminha para a morte. Tem coisas que você hoje libera, porque não precisa mais lutar naquela conquista, porque tem outros valores que você está aprimorando para conquistar. Hoje, poucas coisas me interessam. Por exemplo, se eu quiser conhecer a respeito de produtos notáveis na matemática, pouco vai me interessar produtos notáveis. Mas um texto de Platão vai mexer mais comigo
no momento que eu já vivi, naquilo que eu posso divulgar e como eu estou fazendo revisões internas, do que produtos notáveis que eu precisei deles na 6ª e na 7ª série, ampliando o meu campo investigativo da importância da matemática na minha vida, mas é um tempo que passou. E tem coisas que a gente vai aprender para a vida inteira. Vou pegar um exemplo. Nós começamos a caminhar por volta de 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, em no máximo 1 ano e 5 meses, nós estávamos caminhando sozinhos. E muitos de nós sem escorarmos em nada. Aprendemos a caminhar entre 1 ano e 1 ano e meio. Aprendemos a caminhar. E até hoje a gente tropeça. Não é porque nós aprendemos que não vamos tropeçar nunca mais. Isso não existe. A gente aprendeu a caminhar e temos a vida inteira para exercer a caminhada, ainda que a gente tropece. Então, imaginem vocês, mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Aprendemos a caminhar, mas a caminhada, ela precisa ser revitalizada para uma vida inteira. É claro que nós não vamos chegar aos 60 correndo como nós corríamos aos 25. Mas o próprio tempo vai mostrando para nós o tamanho das dificuldades que vão chegando no campo organicista, no campo fisiológico, mas aqui eu posso continuar ampliando o meu investimento, a minha área investigativa. Não quer dizer que eu vá abrir mão de determinados cálculos, mas tem coisas que eu já não vou utilizar mais. Tem leituras que hoje me acrescentam menos do que outras, então eu vou saber ser mais seletivo. E o conhecimento, ele é seletivo, ele precisa ser seletivo. Hoje a gente vai chegando numa idade que ele não pode ser simplesmente cumulativo. Imaginem vocês, nós estamos tendo acesso à internet. Isso é ótimo. Mas ali tem muita gente que pega a telinha do celular, do tablet, do notebook, fica ali passando, fica ali clicando e só vindo informações. Informações que não vão te acrescentar absolutamente nada. Por quê? Porque ali é um conhecimento cumulativo. O que te importa saber o salário deste ou daquele jogador de futebol? O que te importa saber o salário desta ou daquela? Como que está o casamento deste ou daquele artista? O que te importa é isso? Conhecimento cumulativo. Então, em vez dessas pessoas estarem navegando na internet, elas estão naufragando na internet. Elas estão se afundando ali. Então você tem um foco, e aí a maturidade te mostra. Você está com foco, você sabe o que você vai pesquisar. Mas de repente abre uma janelinha que pode te interessar. Se te interessa, anota na lateral. Anota, arquiva para você pesquisar depois, mas não perca o foco. Nós estamos ficando horas dedicados ao conhecimento cumulativo, em vez de abordarmos o conhecimento seletivo. Então imagine vocês, tudo é importante, mas selecione aquilo que para você vai ser do dia a dia, aquilo que vai ser essencial, aquilo que você vai conversar com as pessoas, que você vai divulgar e vai ampliar o seu estado íntimo, tanto de autoconhecimento e autorreflexão, como de auto-melhoramento e autotransformação. Então, o conhecimento ele não vai diminuir com a idade. A aprendizagem não vai diminuir com a idade. Entendamos isso. Veja como que o Camilo aborda para nós aqui num outro momento. Ele diz assim: o que mais facilmente envelhece as pessoas é a fixação intelectual numa única atividade, sem criar espaço mental para os diversos aprendizados que a vida oferece. Então, muitas vezes, a pessoa se fixa numa única atividade, lá na frente, quando vai fazer o diferente, ele não dá conta de absorver, ele não dá conta de exercitar,
ele não dá conta de se envolver com aquela tarefa, mas ele desistiu antes da hora. Então, veja o que é importante para você e faça do seu relacionamento de maturidade um relacionamento que faz você caminhar para a vida do idoso, sai da maturidade para a vida do idoso como uma vida saudável. Não absorva mal-estar, mau humor, rabugice. Não absorva isso. O que você pode, no tempo da maturidade, o que você tem para oferecer para si mesmo, no processo de reconstrução e aprimoramento do seu estado íntimo, e o que você tem para oferecer com as pessoas que convivem com você. Tem discussões que já não te acrescentam absolutamente nada. Tem conversas que não te acrescentam. Ah, Emerson, mas a gente vai sair daquele movimento e vai virar as costas. De forma nenhuma, não disse isso. Mas você não precisa aprofundar. Às vezes você fica em determinados ambientes por elegância, por educação, para não criar algum mal-estar, mas não aprofunda. O irmão José coloca para nós assim: não permita, no livro Vigiai e Orai, ele coloca para nós assim: não permita estar ao lado de alguém que fale contra você, mal de você por mais de 2 minutos. E ele coloca 2 minutos, gente. Por quê? Porque aquela pessoa que está falando mal de você, 2 minutos é o suficiente para você rever aquilo que está sendo colocado. E se for verdade, absorva e faça o seu movimento de autotransformação. E se for mentira, não o contradiz. Não apresenta situações de advertência, de alerta, de agressão. Deixe que ele refaça as próprias colocações. E naqueles 2 minutos você reavalia. Se for mentira, ele vai se haver com essas colocações que ele fez. Mas o irmão José diz mais: e não fique mais de 1 minuto dedicados a tecer comentários da vida de terceiros. 2 minutos você escuta o que falam de você. Não fique mais de 1 minuto a tecer comentários da vida de terceiros. Então, estamos no momento da maturidade. Absorvemos isso. Nós vamos ter um momento de madureza e de idoso saudável no nosso dia a dia. Para a gente fechar, uma senhora chegou para mim no consultório e falou assim: ô Emerson, eu queria que você me ajudasse, eu estou precisando lidar com a velhice. Eu não consigo aceitar que a minha velhice, ela vai chegar a qualquer hora, ou mesmo que ela esteja chegando. Eu não consigo aceitar. Eu fico pensando como que vai ser quando a velhice chegar. Eu perguntei para ela assim: e o que a senhora faz hoje no seu dia a dia? Emerson, eu trabalho com um grupo de idosos. Eu preparo excursões, a gente vai em Caldas Novas no meio do ano, a gente vai conhecer no período em final de ano, a gente prepara para irmos para a praia ou em dezembro ou em janeiro, preparo excursões, reúno com eles ali e a gente aprende tricô, a gente troca ideia, a gente tem grupo de costuras. Emerson, a gente tem jogo de baralho, momentos de lazer, nós temos conversas saudáveis, nós temos dança. Eu falei assim: minha senhora, deixa eu te dizer uma coisa. Quantos anos a senhora tem? E ela me respondeu assim: 84. Eu falei: não, filha, fica tranquila. A velhice não vai chegar para a senhora nunca. A senhora pode ir com Deus, que Deus te proteja, te alimente. Quando eu estou preocupado é com a própria velhice, que quando ela chegar, a senhora vai dar uma nega nela. E ela vai dar uma volta, ela não te acerta, não. Porque se com 84 anos a senhora ainda não aprendeu como lidar com a velhice, a senhora está caminhando saudavelmente no seu momento de idosa. Porque já passou, já entrou na idade do idoso. Acima dos 65, já entrou na idade do idoso. Fica tranquila. A senhora está com uma vida extremamente saudável e que se mantém assim. Esse exemplo dela é para o nosso dia a dia. Sejamos saudáveis todos. Vocês fiquem com Deus, um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.